Boa noite, obrigada pela presença, mais uma vez. Para quem não conhece, o Sempre um Papo é um projeto de incentivo à leitura, idealizado pelo querido Afonso Borges, em Belo Horizonte, hoje já em mais de 30 cidades brasileiras, sempre trazendo escritores para conversar com o público. Então, já aproveito a presença de vocês já para convidar vocês para os nossos próximos eventos. Dia 29 de julho, Léo Cunha, Antonieta Cunha, mãe e filho, que vão falar do universo virtual na literatura infantil. Dia 12 de agosto, teremos de novo aqui o Luiz Rufato, com seu livro Flores Artificiais. E dia 26 de agosto, Luísa Geller e Paula Fábio. E hoje eu tenho um enorme prazer de trazer aqui, mais uma vez, o querido Juan Pablo Villa-Lobos, autor do genial Festa no Covil, e que agora está lançando no estilo de Jalisco. Sérgio Rodrigues, 7 livros, né, Sérgio? 7, que vai falar conosco sobre o seu mais recente, O Drible, e contando com a participação especial do queridíssimo amigo Mário Marra, jornalista, comentarista esportivo da Rádio CBN. Para todos, eu peço uma salva de palmas. Bom, Sérgio e Juan, cada um conta um pouquinho do que se trata o Jalisco e o Drible, fala um pouquinho do livro. Olá, boa noite. Obrigado a todos por terem vindo hoje e obrigado a Sempre um Papo e ao Sesc pelo convite. No estilo de Jalisco, é uma novela, na verdade, um romance muito curto. É um monólogo de um mexicano que mora há 30 anos no Rio de Janeiro e que ele está bêbado num boteco e vai contar para uma pessoa que ele encontra aí no boteco a história dele, como que ele chegou a morar no Rio de Janeiro, e as lembranças dele da Copa de 70 no México. E o pretexto é a excusa para a escrita desse livro, a Copa de 70, que foi um tema que eu comecei a cogitar por causa da Copa, né, que estava morando no Brasil, e comecei a refletir um pouco sobre como é que estão construídas as nossas relações, ou pelo menos a construção dos clichês entre o México e o Brasil, 2 países que aparentemente têm um carinho um por outro especial, mas que, na verdade, se desconhecem muito. E eu achei que, na Copa de 70, tem grande culpa desse carinho. Ou seja, na Copa de 70 surgiu, no povo mexicano, um carinho especial pelo Brasil por causa do belíssimo futebol jogado por aquela seleção brasileira. E do povo brasileiro também surgiu um carinho especial pelo México por causa de que a Copa dos 70 foi no México e também porque eles perceberam esse carinho da torcida mexicana pelo Brasil, e especialmente em Guadalajara, que é a minha cidade. Com essa excusa e também com as lembranças de meu pai, nascido em 33, que sempre fala que futebol não tem mais, que futebol só era aquele futebol da Canarinho dos 70, né? Tem esse papo assim chato de agora só negócio, futebol era antes, futebol só a seleção dos 70, você não sabe nada. Por isso não assisto nenhum jogo, porque já não tem mais futebol. Então, com essas lembranças, eu construí esse romance, que tem um enredo muito absurdo, que, na verdade, eu não quero falar do enredo em si, porque, então, vou estragar um pouco a experiência de leitura, e eu gostaria muito de vocês comprarem o livro, né? Que os escritores, não sei se vocês saibam, mas precisamos muito de vender livro, né, Sérgio? E pagar contas. Então, tem um enredo muito absurdo, que acontece em parte no Brasil e em parte no México.
e que vai explicar um pouco, desde meu ponto de vista, a construção desses clichês ou estereótipos entre o Brasil e o México, como se enxerga no Brasil e o México em base a esses clichês. É isso. Bom, em primeiro lugar, obrigado a todo mundo pela presença. Obrigado ao Sempre um Papo, enfim, a Paula, ao SESC, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu fiz Sempre um Papo com o Afonso em Belo Horizonte este ano, para falar justamente desse livro, do Drible. Agora, hoje é uma coisa diferente, né? Porque, na verdade, o lançamento aqui é o do livro do Juan Pablo. O Drible já está virando uma notícia velha, e é um livro de outubro do ano passado, mas, na verdade, hoje ele me parece mais distante do que esses meses. Assim, ele parece ter envelhecido mais do que esses meses que passaram depois do 7-1, né? Porque ele é um livro que celebra, de alguma forma, o que o futebol brasileiro tem de glorioso. E a gente está aqui hoje para celebrar a missa de 7º dia do futebol brasileiro, né? Foi há uma semana que nós perdemos totalmente o prestígio que levamos 100 anos para construir. Vamos levar mais alguns anos para tentar retomar. Não quero ser catastrófico, mas o que aconteceu ali, todo mundo sabe que foi muito forte, foi muito desestabilizador de qualquer coisa, assim. E eu comecei a olhar para o meu livro como um documento de época. É engraçado. É difícil, assim. Eu acho que daqui a pouco vai melhorar, mas hoje é difícil. Eu não escreveria esse livro hoje. Assim, basicamente é isso. Eu estava pensando esses últimos dias, e ainda bem que eu terminei o livro. O Drible me levou muitos anos para escrever. É um livro que meio que é o livro da minha vida, de certa forma. Foram muitos anos de tentativa e erro, de abandono do projeto e retomada. E ainda bem que eu terminei esse livro em 2013, porque pós-2014 não teria como terminar esse livro. Ele seria um outro livro, porque ele teria que dar conta de uma derrocada que até então não tinha acontecido. Quer dizer, por mais que o futebol brasileiro não seja mais o que ele era em 70, e não é só o seu pai que diz isso, aqui dentro também muita gente diz isso, e é óbvio que ele não é mais. Ele nunca tinha passado por né, nunca tinha tomado um sacode desse tamanho, a ponto de se desmoralizar dessa forma, né? Então, eu acho que hoje eu não teria encontrado a energia para escrever esse livro, pelo menos não da forma como eu escrevi. Falando assim, parece que é uma história do futebol, mas não é. É uma história de família, uma história de um pai e um filho. Esse pai é um velho cronista esportivo que está à beira da morte, já bem velho, e tem uma péssima relação com esse filho. Teve a vida inteira, eles se afastaram, brigaram feio, e perto de morrer ele tenta se reaproximar do filho, justamente contando histórias de futebol, né? Que é só o que ele sabe fazer. Quer dizer, a vida dele foi dedicada ao futebol brasileiro, e através das histórias desse pai, o filho vai descobrir coisas sobre a sua própria vida, e, enfim, tudo que ele imaginava ser verdade sobre a própria vida vai ser relativizado e vai ser posto em questão por meio dessas histórias do futebol. Mas essas histórias do futebol que o pai conta também são histórias de um tempo de glória, né? De um tempo em que o Brasil foi considerado com justiça o país do futebol, enfim, como ele ainda é hoje, de certa forma, por inércia, né? Embora a gente tenha feito um grande esforço para perder esse título uma semana atrás. Mas é isso, quer dizer, e tem um sentido especial estar aqui ao lado do Juan Pablo, porque o Juan Pablo traduziu o Drible para o espanhol. O livro já saiu na Espanha, por uma editora de Barcelona chamada Anagrama, que distribui o livro em toda a América Latina. Então, é um livro que já está circulando em espanhol, chama-se El Regate.
graças ao Juan Pablo, que gostou e que me procurou e tal, interessado em contar essa história em espanhol, fez um trabalho belíssimo. Eu tenho um enorme privilégio ter o Juan Pablo como tradutor desse livro. E eu adorei no estilo de Jalisco. É um livro que eu recomendo muito, é uma comédia divertidíssima, eu não conseguia parar de rir no final. Que ele consegue fazer essa homenagem ao futebol brasileiro, também, que eu faço com o drible, só que ele termina num ponto mais irreverente, mais iconoclasta, que eu acho que tem muito mais a ver com o momento atual, pelo menos com esse pós-7-1. Então, enfim, eu recomendo muito. Isso aí. E eu não falei, o Mário Mar também tem um livro. Qual time que é o seu? Não estou lembrado. Esse aqui, né? Ah, Atlético campeão Mineiro, da Libertadores, né? Paulo. Campeão da Libertadores 2013. Isso aqui tudo é meu. Seu livro também fala muito de relação pai e filho. Conta um pouquinho, Mário. Sim. E até depois eu já posso emendar com uma pergunta para eles, porque acho que isso que vem na minha cabeça há algum tempo. Bom, o livro é um livro que trata da história da conquista do Atlético no ano passado, da Libertadores, mas especialmente ele trata da relação que eu vivi com minha mãe e que eu vivo com meu filho, e que o meu colega de livro, né, o outro escritor, o Leonardo Bertozzi, viveu com o avô e vive com a filha. É muito isso, relatar menos o gol e mais o sentimento, menos os 3 pontos e a classificação, e mais o que a gente viveu naqueles momentos. E somos perdidamente apaixonados pelo clube. Então, a emoção ficou muito forte, e é o prato predileto nosso. Só que eu sou jornalista esportivo, eu sou devorador de livros de esporte. E sou devorador mesmo. Às vezes, quando viajo para fazer jogo da Libertadores em Buenos Aires, o pessoal pergunta por que eu sumi. Eu sumi porque eu fui procurar livros, e mais livros, da cultura futebolística da Argentina, que gosto muito. Mas o público do futebol, ele, especialmente no Brasil, não sei se mas é a minha visão, não sei se tem uma visão errada, mas é a minha visão, muitas vezes ele fica condenado a ler biografias ou a ler estatísticas, ou a ler algo distante da emoção do jogo, distante da emoção que faz o público ir para... Ninguém vai para o estádio para ver se acertou mais um lateral, ninguém vai para fazer isso, vai porque tem uma história. E vocês tratam o futebol aproximando o público dessa realidade. Ali o público, no drible, não está querendo saber histórias do futebol. Ele fica preso a uma história de relação. E acredito que no Jalisco também, ainda não li. Como estar perto desse público? Porque o público do futebol não vai só buscar estatística e nem só biografia. Como é isso? O público do futebol está mais perto de vocês? Eu acho que, com certeza, o drible encontrou muitos leitores entre torcedores, pessoas que entendem muito de futebol, que acompanham muito o futebol, e encontrou muitos leitores entre pessoas que não estão tão próximas desse universo assim. Eu já esperava a parte dos torcedores e me surpreendi um pouco. Não me surpreendi, não, mas fiquei agradavelmente impressionado com a capacidade de algumas pessoas que não gostam, não entendem muito de futebol, acham chato, na verdade. Fiquei feliz de ver que elas curtiram o livro, porque é isso, quer dizer, é um drama de família, né? Eu acho que uma das dificuldades, e fala-se muito das dificuldades de botar futebol, abordar o futebol pela ótica da ficção, e eu acho que uma das dificuldades é isso que você falou, quer dizer, você tentar reproduzir a emoção de uma partida é impossível, né? Uma partida de futebol é uma narrativa pronta, um campeonato é uma narrativa pronta,
a vida, a biografia de um jogador é uma narrativa pronta. O futebol ele é tão cheio de todos os esportes, mas o futebol sendo o mais apaixonante dos esportes para os brasileiros, né? Ele é tão cheio de histórias reais, né, ou semi-reais, mais ou menos verdadeiras, lendas em torno de episódios e de jogadores e tal. Ele é tão cheio dessas coisas que você chegar como ficcionista com as suas mentiras a tiracolo e tentar encaixá-las dentro desse universo realmente não é uma coisa muito simples. Mas quando você começa a construir personagens de verdade e dar a esses personagens um drama real, né, e tal, aí você começa a cativar o leitor. Não é o jogo, não é o resultado, né, porque isso eu acho que é irreproduzível. Na verdade, é contar boas histórias que ocorrem e se passam no mundo do futebol, como podiam se passar em outros mundos também. Então, eu acho que, nesse sentido, não é tão complicado assim. Só para emendar a pergunta do Mário, o universo do futebol, ele intimida o escritor de ficção? De ficção. Eu acho que andou intimidando muito. Eu acho que, ultimamente, isso tem mudado. Tem aparecido muita coisa. Mas eu acho que andou intimidando, sim. Tem uma tese de que a literatura brasileira tratou pouco do futebol ao longo da história por elitismo, né? Elitismo dos escritores. É uma tese que eu já ouvi defendida pelo Roberto da Mata, o grande antropólogo, e que eu acho uma tese furada, porque, assim, empiricamente, eu já convivi com 2 ou 3 gerações de jornalistas e escritores que adoravam futebol. E, se não fizeram romances sobre isso, é porque algum motivo houve, que não era elitismo. Era gente muito apaixonada pelo jogo. Eu acho que talvez isso que você falou, da intimidação, seja uma explicação mais razoável. Quer dizer, é um universo tão ligado diretamente à paixão popular, tão enraizado numa certa alma brasileira, no próprio sentido de identidade do povo brasileiro, que eu acho que um intelectual tem um certo receio de se meter nisso aí, né? Eu não sei o que você acha, Juan Pablo. Eu concordo com você em que, em parte, o que acontece é que o futebol é uma narrativa já completa, né? Uma história que já está contada. Então, é difícil construir uma coisa em cima disso. Ou seja, é como... Às vezes, muitas pessoas chegam com você e falam, olha essa história aqui no jornal, olha que legal, dá para um romance. Aí você lê o artigo, o artigo já é tão legal, você acha, não dá para um romance, já está aqui. Eu acho que isso é o que acontece com o futebol. E também acontece que é construída uma retórica em torno do futebol, que eu acho que acaba prejudicando essa possibilidade de fazer alguma coisa com o futebol. Por exemplo, essa ideia de o futebol é uma metáfora da vida, né? Eu não gosto dessa ideia, né? Especialmente porque eu sou de um time muito ruim no México. E também porque, se a gente vai, por exemplo, tomar a seleção mexicana como uma metáfora do país, seria muito triste, né? Ou seja, no México a gente tem essa frase que a seleção mexicana joga como nunca e perde como sempre, né? Ou a seleção mexicana é a de amerito, que em português seria quase, né? Quase. Por exemplo, essa Copa quase ganhou da Holanda, né? Quase. 3, 4 minutos, né? Faltavam para a gente ganhar da Holanda. Então, se isso fosse uma metáfora do país, que provavelmente seja, mas eu me recuso a aceitar que isso é uma metáfora do país, então seria terrível. Então, por isso eu falei de excusa, né? Não falei de que o futebol seja nem inspiração, ou seja, uma excusa para construir uma história, e que no estilo de Jalisco é definitivamente um romance futebolístico, mas, no fundo, os temas são outros, né? Por exemplo, o tema de fundo do estilo de Jalisco é se a felicidade pode ser reproduzida, pode ser copiada. Se um momento feliz pode voltar. Ou seja, essa felicidade, esse futebol perfeito da seleção brasileira dos 70, pode ser reproduzido, pode ser copiado, pode voltar.
E, desde o meu ponto de vista, esse foi um dos grandes erros, por exemplo, do 86, né? Achar que vamos colocar a seleção brasileira em Guadalajara de novo, vamos reproduzir essa história dos 70, vamos deixar tudo igual, e aí, magicamente, a seleção vai sair campeão, né? Estava errado, ou seja, e a história demonstra que foi errado. A seleção perdeu nas quartas, né, com a França. Eu acho que essa seleção teria que ter ido para outra cidade, fazer outra história, construir outra história. Por que essa necessidade de tentar reproduzir o que já tinha sido perfeito? Achar que a mesma história dá certo. É como voltar com uma namorada de há 15 anos, né? Você acha que vai dar certo voltar com essa namoradinha que você tinha com 17 anos? Não dá certo, né? Então, a história do Jalisco é essa, ou seja, essa pergunta de se a felicidade pode ser reproduzida, pode ser copiada, pode voltar. E o futebol é simplesmente uma excusa, né? Mas uma importante excusa, né? Para construir a novela. Isso que você acaba de dizer explica também o Filipão, né? O Filipão é uma tentativa de reproduzir uma coisa que deu certo e deu profundamente errado dessa vez, né? Gente, quem quiser fazer pergunta, Carol, cadê você? Está ali com o microfone, é só levantar a mão. Eu não estou enxergando bem aqui, hoje a plateia, não. Vamos pedir a cada um para ler. Tem uma pergunta aí? Tá, então vamos passar para a plateia e daqui a pouco eu vou pedir a cada um para ler um trechinho do próprio livro. Boa noite, meu nome é Carlos. Eu queria perguntar para o Sérgio Rodrigues três questões, né? Uma eu li o teu livro, gostei bastante, muito mesmo, e queria saber se você empreendeu algum tipo de pesquisa histórica para fazê-lo, né? Eu não te conhecia, eu conheci depois que eu toquei no livro, li, etc. Lamentavelmente eu não conhecia. E, por fim, li na minha cidade, eu estou novo em São Paulo aqui, até bacana poder falar com você. Mas você empreendeu algum tipo de pesquisa histórica para fazer o livro, né? Que tem um bocado de coisa interessante ali, né? Desde o Manteiga, aquele jogador que o Murilo Filho cita na primeira conversa com o Tizil, né? E além disso, queria saber também se você podia falar um pouco sobre um dado bem interessante, que é sobre a questão do rádio, dos radialistas e essa criação, essa invenção do futebol brasileiro. Até em dado momento, acho que o personagem lá também do Murilo Filho fala com o filho dele, o Tizil, a respeito disso, da importância do rádio na criação da imagem mágica do futebol brasileiro. E, por fim, eu queria saber sobre o Mário Filho, que tem essa obra que é muito importante, O Negro no Futebol Brasileiro. No entanto, é um livro que eu dificilmente encontro por aí, diferentemente de outras obras que são ditas como formadoras do entendimento da nacionalidade brasileira. No entanto, eu não encontro tanto, sei lá, tipo Gilberto Freire, que é muito importante, etc., etc. Eu, lá na minha cidade, que é Florianópolis, por exemplo, não encontrei lugar nenhum, mesmo na minha universidade lá. E aqui em São Paulo também procurei, e por alguma razão percebi também maior dificuldade de encontrar essa obra, que creio ser muito importante, e é isso aí. Não, então tá, vamos começar de trás para frente, porque você falou do Mário Filho, e Mário Filho é uma coisa muito séria. O Negro no Futebol Brasileiro é o maior livro, para mim, é o maior livro já escrito sobre futebol. No Brasil, pelo menos, com certeza. E, de fato, você tem razão, é um livro muito difícil de encontrar, inexplicavelmente um livro desprezado, você pode dizer assim. Ele passou muitos anos fora de catálogo, hoje ele existe, tem uma edição corrente, mas uma editora pequena, Mauad, com convênio com a FAPERJ, quer dizer, um livro que não teve um tratamento de livro comercial, de grande lançamento e tal, que eu acho que, se tivesse, poderia dar a ele uma vida nova. É um livro que eu colocaria tranquilamente ao lado do Raízes do Brasil, Casagrande Senzala.
como explicador mesmo da formação da sociedade brasileira no século XX. É um livro que deveria ser adotado em escolas e tal. É um livro que encontra uma certa resistência na academia hoje, porque o Mário Filho não estava fazendo sociologia nem antropologia, ele era um repórter, né? Um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, fundador do Jornal dos Esportes, deu nome ao Maracanã, irmão do Nelson Rodrigues, né? E irmão mais velho do Nelson, e escrevia muito bem. E ele foi coletando histórias, história oral, história, enfim, nem todas elas talvez estão à prova de qualquer teste maior de verdade, mas o que ele conta com essas histórias, com personagens incríveis, o livro é um tijolão, mas é como se fosse uma sucessão de crônicas, assim, que se lê com enorme prazer. O que ele conta ali é justamente como o futebol brasileiro virou o que ele virou, né? E é uma fábula de afirmação racial, cultural e racial da população pobre brasileira, de como os negros e mulatos, que não podiam entrar nos clubes de elite, onde se começou a jogar futebol nesse país, foram, aos poucos, se infiltrando nesse mundo por puro talento, porque simplesmente não dava para deixá-los de fora. E reinventaram o jeito de jogar o futebol, que era praticado à inglesa nos clubes, pelos filhos da classe dominante, e que foi simplesmente revolucionado, virado de cabeça para baixo, enfim, com curvas e ritmo e tal, surpresas e exibicionismo e drible, elementos de uma cultura negra brasileira. Não é à toa que o Gilberto Freire adorava esse livro, escreveu o prefácio da primeira edição, porque ele, enfim, isso ia ao encontro das ideias do Gilberto Freire também, né? O próprio Mário Filho chegou a flertar com uma noção meio equivocada de democracia racial e tal, que mais tarde ele, na segunda edição, ele corrigiu. Não é um livro tão otimista assim em termos raciais. Ele não nega o preconceito racial no Brasil, mas ele retrata com muita poesia, com muita força, uma fábula de afirmação cultural e racial de um povo, né? É lindo o livro. Em vez de ficar dando José de Alencar para os meninos nas escolas e garantindo que eles jamais vão ler mais nada na vida depois disso, não custava passar um negro no futebol brasileiro como leitura escolar. Seria bom. Agora eu já não me lembro mais quais foram. Sim. Rádio. Não, deixa eu falar primeiro da pesquisa, né? Eu não fiz muita pesquisa, não. Interrompendo, ele viu 300 vezes o gol que o Pelé não fez. Isso. O gol entrou. Mas isso não é bem pesquisa, né? Foi uma curtição. Isso é doidice. Oi? Não é pesquisa, não é doidice. É maluquice mesmo. Não, assim, o meu romance anterior, chamado Elza a Garota, um romance histórico, é um romance construído à base de muita pesquisa. E porque não tinha como ser diferente, é baseado num episódio dos anos 30, da chamada intentona comunista e tal. Com o drible, eu usei muito mais a minha memória afetiva de torcedor e li muito livro. Mas eu li ao longo de anos, eu li por prazer, eu não parei para fazer pesquisa. Esse personagem que você citou, o Manteiga, está no negro no futebol brasileiro. Foi simplesmente tirado de lá. Eu devo muito ao Mário Filho, e reconheço isso não só na dedicatória, na epígrafe, aliás, como o próprio personagem do Murilo Filho é devedor do Mário. O Mário é personagem do livro, enfim, como o Nelson também é.
o universo é esse aí mesmo. Mas, assim, pesquisa mesmo, de verdade, não. Assim, de vez em quando, eu tinha lá assim, o guia do Campeonato Carioca de todos os tempos. Aí, de vez em quando, eu ia lá para ver quanto foi o Flamengo e Vasco em 1943, para citar de passagem. Mas isso não foi estruturador da narrativa, né? Foi muito mais uma viagem, uma memória afetiva. E a maioria das histórias que estão contadas ali, na verdade, são histórias inventadas. Misturo histórias reais com histórias inventadas. O grande craque do drible é um craque inventado, chamado Peralvo, né, que teria uns poderes sobrenaturais e, por causa disso, quase foi maior que o Pelé. Não o Maradona. Ele, o Peralvo, realmente podia ter sido maior que o Pelé e, enfim, acabou não sendo por razões que é melhor não contar para não estragar o prazer de quem lê o livro. Mas a história do rádio é uma teoria maluca do Murilo Filho, desse pai, o velho cronista esportivo. É uma teoria com a qual eu concordo em parte, mas acho que eu não teria a desfaçatez de escrever, de bancar essa teoria num ensaio, por exemplo, né? Nessa hora o personagem é bom porque ele faz coisas que você não faria, né? Porque tem um certo grau de maluquice nessa tese dele, embora possa ter algum fundo de verdade também. Ele diz que o futebol brasileiro virou o que ele virou por causa dos narradores esportivos do rádio, que transformavam qualquer joguinho chinfrim numa coisa tão espetacular, com as suas narrações ultra empolgadas, que os jogadores se viram meio obrigados a tentar ficar à altura daquelas mentiras que os caras contavam, né? E por causa disso, eles tiveram que fazer um esforço constante de superação das suas limitações e tal, e acabaram conseguindo. Quer dizer, as peladas sórdidas, que eram narradas como feitos heróicos, acabaram ficando um pouco heróicas mesmo, para não deixar os narradores tão descolados da realidade assim. É o contrário do que aconteceu hoje, né? Que você está assistindo na televisão um jogo, né? Você está enxergando isso e o Ronaldo fala que está tudo certo. Ah, está tudo bem, o Brasil está jogando ótimo. Na verdade, são duas perguntas. Uma para o Sérgio e a outra para o Sérgio e para o Juan Pablo. Eu sou a típica leitora que o Paulo Marra citou, que não sou leitora de futebol, não acompanho, não assisto. E, bem no comecinho do livro, até estava tocando umas mensagens com o Juan Pablo, ele perguntou se eu tinha gostado, se eu estava gostando do livro. Você ainda não me pegou, porque ainda está muito futebol para o meu gosto. Mas com a narrativa, foi capturando a minha atenção, principalmente pelo jogo que você faz de quase 3 narradores, né, que seria o pai do Murilo, o terceiro narrador, o narrador em terceira pessoa que conta a história do Murilo, e uma hora que o narrador entra questionando o Murilo, que até a gente pode pensar se seria o próprio Murilo ou seria um terceiro narrador, né? E me pareceu um livro extremamente planejado. Então, eu gostaria que você falou que ele voltou, foi reformulado. Então, se você contasse um pouco da história da construção desse livro. E a outra pergunta para os dois é se vocês acham assim, que o futebol não foi pano de fundo de romance, porque talvez seja difícil tirar a poética, a poesia, e tirar uma dramaticidade de uma coisa que é tão narrada e tão idealizada, né? Porque os personagens do futebol mesmo são meio ídolos, deuses, né? Então se fala muito e não se fala mal, eles têm um compromisso com uma imagem. Se isso intimida os romancistas, os ficcionistas, a tirar do futebol toda essa poética e toda essa magia da literatura. A primeira pergunta é sobre a construção do drible, né? Não, o drible é um livro que eu fiquei 18 anos escrevendo. Antes de publicar o meu primeiro livro, um livro de contos, chamado O Homem que Matou o Escritor, que saiu no ano 2000, eu tinha um conto que eu decidi, na última hora, não incluir nesse livro, chamado Peralvo, que era uma historinha de um jogador com poderes mágicos. O que me fez chegar nisso foi
a ideia de que fala-se muito da magia do futebol, né? E tem todo um folclore de rituais, de superstições, de pais de santo que enterram um sapo no campo do adversário, enfim, esse tipo de coisa. Quer dizer, e eu comecei a imaginar o seguinte: mas e se essas histórias de magia não fossem apenas uma moldura folclórica, se elas de fato entrassem em campo, quer dizer, se houvesse um jogador com poderes mediúnicos que usasse esse poder dentro de campo para ser ainda melhor, né? E aí apareceu lá o Peralvo, que era um conto legal, mas de alguma maneira, por alguma razão, aquilo não me agradava, não estava pronto, era muito episódico. Eu queria construir em torno daquele personagem um painel social, histórico do futebol brasileiro, porque eu achava que assim, sim, aí sim a coisa ia funcionar. Fiquei muitos anos, fiz outros 6 livros nesse meio tempo, porque é um projeto que eu abandonava o tempo todo, voltava, abandonava, e não conseguia encontrar o tom. Eu acho que todas essas dificuldades que a gente fala de trazer o futebol para a ficção, eu tropecei em absolutamente todas elas ao longo desse tempo. É claro que eu não fiquei 18 anos concentrado nesse livro, eu fiz outras coisas. E acabou, enfim, acabei fazendo o Drible. O que você falou, é um livro, uma estrutura, né, na verdade, são 2 vozes narrativas só, mas uma delas se desdobra, se parte ao meio, porque o filho é um pouco, enfim, é uma figura que tem uma certa esquizofrenia ali. Mas, assim, foi muito erro e acerto, tentativa e erro, né? O que eu queria, na verdade, era isso, que tivesse uma história do Brasil, não só do futebol brasileiro, uma história do Brasil como uma moldura para a história desse pai, desse filho e desse craque, né, que acabam formando um triângulo, né, de personagens principais. E aí vem, enfim, dos anos 50 até hoje, passa pela ditadura e tal. Eu acho que quando isso aí, quando finalmente eu cheguei a esse resultado, eu achei que estava pronto. Mas a outra pergunta era? É sobre se a idealização do futebol em si, como magia, como lazer e como negócio, intimida o ficcionista a explorar mais esse universo como pano de fundo dos romances, para os dois. Eu acho que hoje o que pode intimidar um romancista para escolher como tema futebol é o cansaço, provavelmente, porque está sendo tão falado, né, futebol o tempo todo e tão discutido, jornais, televisão, conversa de boteco, todo mundo tem opinião, tal. Aí de repente eu acho que isso se pode virar uma questão que faça os romancistas acharem que esse tema já é um tema que não vale a pena, né, entre aspas, ou seja, que é um tema muito já muito falado, né? Eu acho que hoje, especialmente, né, especialmente depois, agora que a gente está de ressaca de Copa, né, depois de um mês de só falar de futebol e tal, eu ficaria agora realmente cansado só de pensar que eu teria que escrever sobre futebol. Acho que o Sérgio concorda, porque ele até fica escrevendo a cada 2 ou 3 dias colunas de futebol, né? Acho que tem um certo cansaço em torno desses temas que ficam tão falados e tão... Não, acho que não tem tanto a ver com a idealização e sim com a questão do excesso, né, do que é colocado sobre o futebol. E também, em parte, eu acho também todo o negócio que está em torno do futebol, que, desde o meu ponto de vista, tira a autenticidade do espetáculo, né? Ou seja, a coisa já fica uma coisa meio suspeita, né? Isso é realmente esporte, espetáculo, de repente acontecem coisas que você não concorda, não gosta, como, por exemplo, no final da Copa, né? Aí eles entregam
os prêmios para os melhores jogadores. Aí o goleiro alemão, que realmente foi o melhor goleiro da Copa, pega o troféu, você diz? Como se diz? O troféu, a copinha. Nossa. E a copinha tem publicidade, né? Vocês enxergaram isso? Tinha o logotipo da Adidas, né? Que coisa feia, né? Ou seja, no momento, o melhor goleiro do mundo faz assim, tá Adidas. E o goleiro é patrocinado pela Adidas. Depois chega o Messi, melhor jogador do Mundial, que não foi, que é da Adidas também. Porque Robin não poderia ser, porque é da Nike. Essa coisa também, eu acho que desincentiva muito, porque é assim, tipo, puxa, né? É triste, né? Pelo menos para mim, não sei, para Sérgio. Eu concordo que o futebol é narrado demais, né? Ele sofre de um excesso de narração. Ele é narrado pelo rádio, pela TV em tempo real, depois ele é narrado de novo na internet imediatamente, depois ele é narrado no dia seguinte nos jornais e é narrado mais uma vez nas revistas semanais e nas mesas redondas todos os dias. Então, eu acho que o futebol sofre de um excesso de narração, o que não necessariamente invalida a literatura, muito pelo contrário. Talvez o nosso trabalho seja justamente tentar fazer uma depuração disso aí, né? Depurar essa linguagem poluída em torno do futebol. Mas não é fácil, é uma coisa que certamente é desestimulante. E eu acho que tem uma outra coisa no caso brasileiro, pelo menos, que é o fato da crônica esportiva brasileira, do Murilo Filho, do meu personagem, do tempo dele, ser tão boa, ter sido tão boa. Aqueles caras conseguiram, principalmente o Nelson Rodrigues, o Paulo Mendes Campos também, eles conseguiram extrair efeitos literários tão fortes, tão marcantes, meio que criaram um gênero, né? Que eu acho que intimida também. É muito difícil você descrever uma partida tentando dar a ela alguma dimensão épica, sem esbarrar no Nelson Rodrigues, no que ele já fez, sem achar que você está meio que pisando nas pegadas do Nelson. Sérgio, já que você está falando do Nelson, conta aquele episódio do conselho do Nelson para os jovens, que você repisa tanto, aquilo é sensacional, aquilo, que criou até um trauma na criança. A entrevista dele para o Otto, né, para o Otto Lara Rezende, em que o Otto diz para ele: Nelson, qual é o conselho que você dá aos jovens? Meu conselho aos jovens é envelheçam. E eu, enfim, o Nelson é personagem do meu livro, né? Como ele era um adversário, né? Isso que eu estava falando de você concorrer com o Nelson é muito difícil, então eu achei melhor contratar ele para o meu time. E ele dá esse conselho para o jovem, para o Neto, quando o Neto é criança, na tribuna de imprensa do Maracanã, envelheça e tal. E o menino fica traumatizado, nunca mais esquece. E, de fato, o menino envelhece, né? Quando chega o fim do livro, ele já está com 50 anos. Então, quer dizer, além de tudo, o Nelson era um profeta. Vamos fazer uma leiturazinha? Quem quer começar? Tranquilo, vamos lá. Até quem escolheu a parte que escolheram para mim a parte, né, Tavinho? Tem parte interessada porque também viveu mais ou menos isso. Falou que depois de uma derrota. As derrotas, acho que elas machucam muito. Parece que precisamos acreditar em 1000 verdades absolutas, mas não precisamos. De vários lados surgem afirmações de que aquele gol foi típico gol de campeão, ou de que aquela defesa mostra que o título tem dono. No futebol e na vida somos chamados a caminhar. E caminhar, por incrível que pareça, é dar um passo e depois outro passo. Caminhar é ir para algum lugar. A derrota do Atlético foi para um time que igualmente viveu a loucura de quase estar fora da Libertadores. As campanhas de Olímpia, Santa Fé, Neus e Atlético não podem ser vistas como obras do acaso. Os times construíram um caminho e buscam a mesma coisa. Perder é problema sério, mas perder pode ser parte do caminhar. É preciso levar da derrota algo que ajude a manter os pés no caminho.
Bom, eu vou ler um trechinho que fala precisamente sobre, desde o meu ponto de vista, esses mal-entendidos a que estão condenados o México e o Brasil. Como falei, um monólogo, e um monólogo falado como se fosse um diálogo com um personagem que nunca fala, que está aí, que na verdade é o leitor, que está com o livro nas mãos. Então, vamos aí. Deixa eu te contar uma história que aconteceu no México lá pelos finais dos anos 40, começo dos 50, lá no século passado, só para você entender o mal-entendido a que estão condenados o México e o Brasil. Na época, a Carmen Miranda já era uma das atrizes mais famosas de Hollywood, e o México estava passando por uma época de crescimento econômico muito forte, chamado de milagro mexicano. Mas não era milagre, não. Era só que a gente precisava subir para que depois a queda fosse mais dolorosa, entendeu? O fato é que o governo mexicano ia organizar uma festa para comemorar alguma coisa. Provavelmente o aniversário do final da Revolução, não tenho certeza. A Revolução foi uma atrapalhação tão bombástica que ninguém sabe nem quando terminou. O presidente do México se achava um cara moderno, charmoso, chiquérrimo. Era um dos cachorros da Revolução, mas cachorro em espanhol, que quer dizer filhote. Ainda que, na verdade, ele e seus camaradas eram uns autênticos vira-latas. Organizaram uma parada militar no Zócalo da cidade do México, especialmente para levar a passear os milicos que estavam entediados para chuchu sem nada o que fazer havia anos, sem guerra e fazendo só operações secretas que o povo não podia assistir. Tadinhos. Logo pela noite, teve uma festa privada no Castillo de Chapultepec. Conhece? É um prédio construído lá no século XVIII para ser a chácara do virrei espanhol, um castelo de estilo barroco, lindo de morrer. Depois da independência, virou a sede do colégio militar, e foi por isso que, quando os americanos invadiram o México lá pelos anos 40 do século XIX, bombardearam o castelo e içaram a bandeira dos Estados Unidos. Já imaginou isso? A bandeira americana ondeando em solo mexicano? Que filhos da puta! O castelo virou a residência do presidente logo que os americanos foram embora. Mas isso é um descer, entendeu? Na verdade, os americanos nunca foram embora. E depois, finalmente, virou museu e salão para as festanças dos políticos. E aí é onde aparece a Carmen Miranda, naquela noite de comemoração de não sei o quê. O presidente mexicano, que gostava do show business, contratou ela para fazer um espetáculo na festa. Estava todo mundo no guateque. Sim, no guateque, na parranda, na pachanga, na juerga, na farra, no holgório, no fuzué, entendeu? Estava tudo México ali. Não só políticos, também empresários, esportistas, escritores, artistas, intelectuais. Estava todo México, quero dizer, a nata do México, ainda que fosse uma nata meio azeda, não deixava de ser a nata do país. A Carmen Miranda fez aquele numerinho ridículo com o chapéu de frutas e logo se juntou a Sarau. Na época, ela já gostava do bico e foi firme no tequila até acabar sentada à mesa mais animada da noite, a de Diego Rivera e Frida Kahlo. Aí você já pode imaginar o que aconteceu. O Diego, que comia até as baratas, começou a fazer gracinhas para seduzir a Carmen Miranda. A Frida ficou puta da vida, mas não pelo motivo que a sociedade mocha é uma palavra que é explicada no livro, depois vou falar disso, que a sociedade mocha da época achava, que a Frida ia desenvolver chifres na frente da creme de la creme mexicana. Estava puta porque ela também queria comer a brasileira. Diego falava para Carmen que ia fazer um retrato dela, uma natureza viva com frutas, as típicas babaquices dos fogosos. Tirou uma maçã do chapéu da cantora e brincou que ia comê-la, e Frida sentiu tanta vergonha alheia que pegou uma banana. Imagina a cena, 2 colossos da arte mexicana do século XX babando pela baixinha. Chaparrita, a chamava Diego. Sabia que a Carmen Miranda media 1,50? Que quem comia a Carmen Miranda? O Diego ou a Frida? O que você acha? Ninguém, meu amigo. Estavam todos tão bêbados que dormiram nos jardins do castelo. Mas isso não importa. O que importa é a intenção, a pulsão, o desejo, a promessa. Como Diego e Frida, o mexicano quer comer a fruta brasileira, mas não entende, ou não quer entender, que essa fruta é falsa e de plástico.
Não esqueça que Carmen Miranda ficou fora do Brasil quase 15 anos por causa das críticas que recebia. No final das contas, ela era meio portuguesa, né? Está entendendo o que quero dizer? Meu espetáculo era exatamente isso. Um chapéu de frutas na cabeça de uma gostosona. Genial, né? Eu vou ler um trechinho. Na verdade, é um monólogo do Murilo Filho, do velho cronista esportivo, no momento em que ele está contando para o neto, o filho dele, que ele ficou muitos anos tentando escrever um livro, que seria o grande livro do futebol brasileiro, e um dia se deu conta de que aquilo não prestava, não valia nada. É nesse momento que ele vai abandonar esse projeto e começar a escrever a história do Peralvo, né, que é uma espécie de um romance dentro do romance. Mas aqui ele ainda está contando por que ele brigou com o projeto anterior. Relendo, disse ele, me dei conta que aquilo não passava de um angu empelotado de tentativas de espelhar sintaticamente o jogo. Tinha a frase trivela, a elipse da vaca, a goleada adverbial de modo, a retranca cabralina, o futebol total pós-moderno. Tudo a serviço da demonstração ensaística de uma tese sutil, que seria coisa de gênio se não fosse, convenhamos, completamente asnal, a do paralelo entre futebol e prosa de ficção. A prosa realista anglo-saxônica, correspondendo a um jogo de poucos toques em ângulos retos, em velocidade, até chegar à linha de fundo e cruzar a bola para cabeceadores implacáveis cravarem ela no gol. Sempre assim e sempre eficaz, pelo menos até ficar previsível e fácil de marcar. Hammett e Hemingway, atacantes da seleção da língua inglesa. E depois, o futebol indo ganhar o mundo, desbravar um oceano de estilos alternativos que nasceram como resposta àquela economia de meios tão severa. É aí que entra a prosa poético-picaresca de Garrincha, que filtrava a realidade em gags de filme mudo. Aí que entram os estranhos cortes epistemológicos de Cruyff, o modernismo tipo Arco da Alvorada, de um lançamento do Gerson, o realismo mágico de Maradona, o monólogo interior sinuoso de Di Stefano, o expressionismo de um Puskás ou um Heleno, o quase dandismo nabocoviano de estilistas como Didi, Falcão e Zidane. Isso para não falar no entretenimento leve e inteligente de tantos jogadores que foram esquecidos, mas não pelo meu livro. No meu livro, reviviam todos, só que o meu livro era uma merda, o fracasso de uma vida. Perceber isso quase me matou. Tem uma pergunta aí, né, Carol? Gente, só lembrando aí, todo mundo preenche as fichinhas, por favor, que depois nós vamos sortear um livro de cada um na plateia. Oba. Cadê a pergunta? Aqui. Queria perguntar para o Juan Pablo, por que um monólogo? Por que um monólogo de um narrador embriagado? E também queria saber se, a exemplo do Sérgio, você não escreveria o livro depois do 7-1 ou escreveria de forma completamente diferente? O monólogo, primeiro, foi uma solução simples para entrar num projeto que eu achava muito perigoso, que era o projeto de escrever em português, né? Ou de escrever uma coisa parecida com o português, que não fosse necessariamente portunhol. Então, eu achei que se eu escolhia um narrador mexicano, morando no Brasil, aí tinha uma excusa para que ele pudesse ter uma liberdade para escrever. Primeiro, a ideia é escrever esse livro de um jeito que eu não ficasse preocupado com a sintaxe, por exemplo, se essa sintaxe era meio estranha para o português, porque essa sintaxe, na verdade, vinha do espanhol. E depois fiquei pensando que era ainda melhor se o tom do livro fosse totalmente oral.
se fosse como é o livro, ou seja, é um papo de bêbado, isso é o que é o livro, né? Aí a ideia de que fosse num boteco e que fosse isso, um papo de bêbado, veio já muito depois, né? Quando já tinha muito, ou mais ou menos clara, qual ia ser o enredo. E pensei que esse enredo, com as ideias que estavam atrás desse enredo, teria que ser um monólogo que pudesse ser lido de uma vez, ou seja, de maneira rápida. Não sei, o livro deve demorar, não sei, provavelmente 1h30, uma coisa assim para ser lido, não sei, 2 horas, quando muito. E também quase que fosse escrito assim, de um fôlego. Então eu retive muito essa história, continuei tomando notas. O processo foi se acumulando dentro de mim todo esse material. Eu só comecei a escrever quando eu sabia que tinha o tempo para escrever o livro, e que eu não ia parar de terminar, e que iam ser sessões intensivas. Eu escrevi esse livro em uns 10 dias, mas trabalhando umas 10, 12 horas por dia, em qualquer horário, acordando de madrugada porque tinha uma ideia e começando a escrever e não parando até de manhã, coisas que eu nunca faço, porque eu sou muito mais metódico com a escrita. Mas esse livro achava que tinha que ter esse tipo de processo de escrita para que tivesse essa espontaneidade, tivesse esse caráter oral, essa coisa assim de conversa, né, mesmo, que não podia ter um ritmo pausado na escrita, que não podia ter um ritmo mais planejado, de um trabalho como eu faço com meus romances, que são muito reescritos, muito trabalhados. Meu segundo romance eu reescrevi 7 vezes, o romance que acabei de terminar, que o terceiro eu reescrevi 11 vezes durante 2 anos. Aí esse foi um livro que eu escrevi de uma vez, como uma experiência diferente, que eu também tinha muito interesse em ver que podia sair desse processo diferente, e que achei que só ia funcionar mesmo se eu fazia desse jeito. Não dava para tentar fazer desse outro jeito, ou seja, que eu fiz trampa, falaremos em espanhol, como se diz em português, trampa, trapaça. É um livro muito trapaceiro, né? Juan, quantos mexicanos leram? Você já entregou para... Quantos já leram o seu livro? Não, o livro só foi publicado em português. Sim, mas alguém próximo, assim, que você... Sim, uns quantos, poucos, muito poucos. E a resposta? É que o livro está muito pensado para o leitor brasileiro. E, de fato, algumas pessoas me perguntaram se eu não queria traduzir, publicar em espanhol. Acho que não faria sentido. Até porque o livro está explicando algumas coisas que seriam óbvias para um leitor mexicano. O livro está explicando para esse leitor imaginado, que é um leitor brasileiro, quase notas ao pé para explicar o que essa palavra significa, quem é esse personagem político, artístico, cultural, etc. Aí o livro ficaria muito óbvio para um leitor mexicano. Está muito pensado para leitor brasileiro. Eu acho que conecta muito com o leitor brasileiro. Já alguns leitores brasileiros que leram o livro me falaram que era o livro que eles tinham sentido mais próximo, né? Por lógica, né? Porque é um livro que está pensado para o leitor brasileiro. Sim. Eu acho que para o leitor mexicano pode ser um livro um pouco estranho, E eu não tenho, nem quero traduzir ou publicar em espanhol. Acho que não funcionaria. Perguntas? Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar para o Mário Marra o que ele acha desses ex-jogadores, né, fazendo comentários, escrevendo. E uma outra coisa também, 2 programas nós tivemos diferentes esse ano na Copa, essas mesas redondas tradicionais, que foram aqueles extraordinários do Sport TV e aquele outro dos campeões, com os capitães da Copa, que, infelizmente, se não fosse o comando, né, que ficava babando os jogadores e repetindo em todas as chamadas, estamos falando com as lendas do futebol, como se precisasse nisso, né, que poderia ter sido bem melhor.
Qual é a sua opinião a respeito desses novos formatos? Especialmente extraordinários, para mim o público do futebol é o público de quarta-feira, de quinta. O público de Copa do Mundo é outro, né? É o torcedor que daqui a 4 anos ele vai procurar a camisa, onde está mesmo, está em qual gaveta, tá, ou vai sair para comprar. E ali, para mim, era uma tentativa de aproximação, né? De tentar pegar esse público que está rodeando, que está por perto, que está tentando ficar mais perto do futebol, pelo menos naquele mês, de não ser um programa só de futebol, de ter ali outras coisas, a Maite Proença, um personagem um pouco diferente. Então, acho que esse público fica em casa ali. E esse público que fica rodeando, ele não vai muito para esse programa que destrincha o futebol. Então, ele fica mais na periferia do futebol. Em relação aos ex-jogadores, tudo isso é mundial, né? Inclusive, tem alguns muito bons, né? O Lineker, na minha visão, ele é muito bom. E é um ex-jogador inglês. Acontece, eles chamam muito, eles têm o público deles. Então, se a gente anunciar, né, se a Paula falasse que vai chegar o Raí vai estar no... Ele não teria um público... O público seria diferente. Seria o público do Raí, que viria junto com vocês. Então, ter um personagem assim, ele a audiência espontânea, imediata. E acho que agrega, com doses certas. Se ele não for corporativista, se ele conseguir separar bem, ele vive um ambiente de vestiário que, por mais que a gente conheça, a gente conhece até a porta fechar. Ele viveu durante muitos anos o ambiente do vestiário lá e ele sabe algumas coisas lá dentro que a gente ouve dizer, e ele não, ele consegue perceber até numa testa franzida que pode ter acontecido ali dentro. Então, acho que agrega, acho que acrescenta. Mas acho muito importante, já que ele está no nosso meio, e aí falando como jornalista, muito importante, nas conversas, na hora do café, mostrar para ele a necessidade de apuração, mostrar para ele a necessidade de trazer um pouco de jornalismo, um pouco não, né? De colocá-lo no meio dos jornalistas, para que ele entenda que a gente faz algo diferente. A gente procura e deve fazer algo diferente. Ficou mais ou menos respondido? Outra pergunta. E, por favor, quem ainda não entregou a fichinha, é só me entregar aqui. Boa noite. Oi, boa noite. Minha pergunta para o Juan, sobre os outros 2 livros, que esse eu não li ainda, né? O Festa do Covil, no Covil eu gostei bastante, mas eu gostei mais do segundo. E eu queria saber, assim, eu conheci um lado do México que eu não conhecia, né? Porque você narra bem ali. E por que a escolha dos gregos, né? Não sei explicar bem. Para falar a verdade, não sei se aqui os meus colegas concordam, mas eu acho que os escritores temos que criar uma história para explicar bem os nossos livros, mas essa história não necessariamente tem muito a ver com a realidade, né? Ou seja, a gente não sabe explicar muito bem, às vezes, de onde saíram algumas coisas, e aí a gente tem que inventar uma história assim, que seja muito inteligente ou engraçada, né? Para ficar muito legal nos lançamentos, né? De repente, não, eu estava um dia pensando não sei o quê, lembrei de meu pai, não sei, conta uma história que é o chamado mito de criação, né? E não sei falar como foi que chegou nesse ponto, porque também, como eu reescrevo muito, que já falei agora, e o romance que eu tinha pensado no começo vai virando outra coisa. Aí, de repente, acontecem algumas mudanças inexplicáveis. O que era uma frase vira a ideia de um personagem. Aí, o que era um personagem vira... Esse personagem some, mas ficam alguns diálogos que ele tinha. Não sei, muito estranho. Mas o que sim posso falar, isso é verdade mesmo, é que eu tenho um problema para colocar nomes aos personagens. E... por isso que no meu primeiro romance os nomes dos personagens são do náhuatl, que é uma língua indígena,
e no segundo são gregos, e no terceiro tem um pouco de tudo, né? Tem personagens com nomes franceses, italianos e outros que vêm mais da tradição literária, porque eu não me sinto confortável colocando Rodolfo, não sei, Ernesto, Eduardo. Acho que as frases ficam feias. Ou seja, começa a escrever assim, Eduardo caminhou até... E eu fico, não, isso está horrível. Aí Aristóteles caminhou, aí acho legal, né? Então, também tem a ver um pouco com o humor, né? Que eu procuro colocar nos meus romances. E lógico que no caso de Se Vivêssemos em um Lugar Normal tem algumas questões a ver com a tradição clássica, né? E no final das contas o narrador e protagonista é Orestes, né? Tem alguma coisa a ver com a Orestíada, mas não necessariamente um paralelismo assim que possa ser analisado e comparado assim, claro, aqui acontece isso tal qual acontece na Orestíada. A mesma coisa com Aristóteles. E o resto dos personagens que são menos importantes, na verdade, eu escolhi os nomes mais por eufonia, né? Que eles soassem bonito, né? Arquíloco, Calímaco, né? Esses nomes que para mim soavam como música, né? E que faziam que essas frases, insisto, ficassem mais legais que se eu colocasse esses personagens, Rafael, ou Ernesto, não sei, ou Juan Pablo. Só o Jarek dá uma quebrada nisso, né? Como? Só o Jarek que dá uma quebrada nisso, então, né? Pois é, mas também são poloneses, né? Então aí também tinha essa coisa absurda de colocar esses personagens poloneses com esses nomes também meio absurdos. Mais alguma pergunta? Então eu vou pedir a cada um tinha aqui. Outra pergunta aí no meio. Pode, claro. Não estou vendo. Ok. Boa noite. Eu queria perguntar para o Mário Marra, né? Agora que eu reconheci, você não estava no programa, você trabalha na CBN também? Sim, sim. Sim, que eu ouço bastante as transmissões também. Ô, Mário, eu sobre o Atlético Mineiro, eu ouvi de um professor de literatura muito importante, Idelber Avelar, que também é atleticano, né? E ele falou que a vitória do Atlético na Libertadores representava essa espécie de força de uma ideia de um futebol bem jogado e competitivo, né? Por isso teria sido tão importante a vitória do Atlético Mineiro na Libertadores, que de fato jogou muito bem, sobretudo na primeira fase, e depois mostrou bastante competência e competitividade, e fazendo bons jogos quase sempre, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, bem rapidinho, assim. Eu acho engraçado só falar que a segunda parte mostrou competência. Para nós foi um muita sorte também, né? Nossa, um pouco de sorte também, que é importante, né? Hoje é bom falar, né, que foi competência. Dá para aumentar o livro, falar que teve competência. Bom, eu acho que quebrou um pouquinho. A vitória do Atlético, se eu não fosse atleticano, algo que não dá para fazer esse exercício para mim, se eu não fosse atleticano, eu ia ficar muito feliz com a vitória do Atlético. Porque a Libertadores, ela vinha, as últimas conquistas de Libertadores, elas vinham com uma frase que me irritava profundamente. Não é importante fazer gol, o importante é não tomar, que não sei o quê. E eu falava, mas de onde tiraram isso? Né? Assim, como assim? Não é importante, ninguém precisa jogar bem, para a Libertadores é diferente, você tem que entender a Libertadores. Tá bom, mas é diferente como? Tem como sair do abstrato e explicar isso para mim? E o Atlético foi campeão fazendo 24, Cristian? 24 gols. Assim, o outro... As conquistas anteriores em 2 contra um adversário fez 10 gols. As conquistas anteriores, 10 gols, o campeão tinha feito durante toda a competição. Então, eu fiquei muito feliz, porque, além de tudo, foi uma demonstração de que, vem cá, esse esporte aqui, ele é para ganhar, ele é para fazer gol. Não tomar, ok, não tomar também, mas primeiramente fazer gol, uma imposição, porque era esse o futebol que me
fez ficar apaixonado lá quando criança. E é claro também que já comemorei muito vitórias de 1-0 com gol roubado. Adoro, às vezes. Mas, saindo para a prática. Mas foi muito bom perceber que a goleada me leva ao título, me dá essa possibilidade também. E acho que essa verdade, para mim, ela é muito mais saborosa que a outra, que ganhar de 1-0 me leva ao título do mesmo jeito. Já agradecendo, eu queria que cada um agora falasse dos próximos projetos. Futebol está nos próximos projetos de cada um? Mário, sei que está. Juan, Sérgio. Tem um que está para sair, tem uma conversa muito legal com um amigo que é jornalista e analista de desempenho do Grêmio. E a gente está pegando a Copa do Mundo e dando uma fuçada na Copa, no que a Copa trouxe de novidade, de tática e de proposta de jogo. Esse vai ser um livro mais frio, né? E tem um bate-papo até com um que está na plateia também, que é o Christian, que um dia a gente vai colocar no papel, Christian Munayer, que está aqui na 5ª fileira, pensando também em análise de futebol com uma outra visão. Bom, eu terminei há uns 2 meses meu novo romance, que vai ser publicado em outubro em espanhol, e que eu imagino que será publicado em português em 2015, que se chama Te Vendo um Cachorro. Não tem nada a ver com futebol. E tem um projeto aí que tem a ver com futebol, que sai de uma longa reportagem que eu escrevi há 2 anos sobre o Neymar, que eu fiz uma entrevista com ele e eu escrevi uma longa reportagem, e isso provavelmente vai virar um livro, mas isso ainda está no projeto, né? E agora vamos ver como também não depende só de mim, né? Vamos ver como a história do Neymar vai se desenvolvendo para saber se isso dá para virar um livro, ou se esse livro é uma história de sucesso ou uma tragédia grega de novo. Conta do filme também, que Festa no Covil, para quem já leu, está virando filme, depois de teatro, agora é filme também. A Festa no Covil está virando filme. Imagino que 2015, 2016, provavelmente, esteja já nos cinemas. Trabalhei no roteiro já no ano passado, ou esse ano. E vamos ver, o cinema é muito complicado, né? E tem muitos fatores envolvidos para fazer realidade um filme, então ainda está aberto esse projeto. Não, pois é. Quando eu terminei o Drible, eu tinha a convicção de que eu nunca mais ia tratar de futebol na literatura. Não por nada, mas por uma questão pessoal mesmo. Quer dizer, eu comecei a ser visto como um romancista de futebol, porque foi o meu livro que fez mais sucesso, que mais vendeu, que mais foi comentado. Então, muita gente que passou a me conhecer por causa desse livro esperava, acho que é natural, que houvesse outros, né, nessa mesma linha e tal. E, na verdade, não é isso. Quer dizer, esse foi um projeto muito importante, como eu falei, talvez seja o livro da minha vida, porque não pretendo passar 18 anos fazendo outro, de jeito nenhum. Tenho mais o que fazer. Mas é um livro, um projeto. Eu tenho, enfim, outras coisas que eu quero escrever. Então, assim, eu fiz meio que uma promessa, cheguei até a falar isso em entrevista, não, futebol de jeito nenhum, nunca mais, tal. Que quebrei a cara, porque aparecem propostas, aparecem convites, oportunidades e tal, né? E algumas delas são irrecusáveis e tudo. Então, a Paula mencionou o folhetim. Eu fui procurado dois meses antes de começar a Copa pelo Le Monde, o jornal francês, com a proposta que eu considerei irrecusável, tanto que eu não recusei, de escrever um folhetim, uma ficção, uma novelinha em capítulos, né, com aquela coisa do folhetim, um gancho em cada capítulo, tamanhos fixos, né, de capítulo,
um formato meio engessado, como se fosse uma telenovelinha escrita, que é um formato muito antigo, que era muito popular no século XIX, inclusive na França mesmo, com Balzac, por exemplo. Então, eu achei muito legal a ideia de escrever um folhetim na terra do Balzac. Assim, vamos de falar claro, não dava para dizer não. E o tema era futebol, era para sair no caderno da Copa. E eu acabei fazendo uma novelinha policial em torno do roubo da Jules Rimet, a taça, né, que o Brasil conquistou, teoricamente, para sempre em 1970 e que foi roubada em 1983 e desapareceu. Provavelmente, tudo indica que foi derretida, embora, enfim, haja algumas teorias malucas de que ela ainda está por aí, na casa de algum milionário. Mas isso foi uma ficção e foi futebol. Então, depois disso, eu não vou mais dizer que nunca mais farei, mas não está nos meus planos, não. Quer dizer, na verdade, entre os eventos ligados ao lançamento do Drible, que é um livro que ainda está crescendo, essa novela e a própria cobertura da Copa do Mundo, da qual participei como jornalista para a revista Veja, não me sobrou tempo para projeto novo, não. Agora é que vem a hora de pensar no próximo livro. Eu tenho ideias, mas ainda muito verdes para comentar. Gente, é isso. Nosso tempo acabou. Muito obrigada a vocês por participarem, obrigada a vocês por terem vindo. E nossos autores estarão lá fora autografando para quem quiser comprar. Claro, gente, eu não vou esquecer, não.